perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada conhecimento da língua ao conhecimento. Como Le Breton era o grande... A Univesp TV reuniu economistas para explicar o turbulento cenário econômico atual. Crise imobiliária nos Estados Unidos, Wall Street ocupada, recessão na Europa, Grécia endividada, China como credora mundial, a Itália, terceira maior economia do euro, à beira do abismo. Economia hoje vai fundo nas teorias econômicas para analisar os motivos dessa crise. O economista José Roberto Mendonça de Barros abre a série de aulas falando sobre as possibilidades de uma recessão mundial. Na aula seguinte, Luiz Gonzaga Beluso, ex-secretário do Ministério da Fazenda, busca as origens da crise nos arranjos da economia mundial desde o fim da Segunda Guerra. As crises não são uma novidade na história. Crise e capitalismo, na verdade, estão intimamente ligados. É o que explica a professora Leda Paulani, da Universidade de São Paulo. João Sayad, atual diretor-presidente da Fundação Padre Anchieta e ex-ministro do Planejamento, explica que a crise do capitalismo é cultural, pois reflete mudanças profundas de valores da sociedade. O curso segue com uma aula do economista Miguel Bruno, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sobre desafios para o desenvolvimento brasileiro. Por último, Paulo Rabelo de Castro fala sobre a política tributária brasileira e a necessidade de reforma para alavancar o crescimento. Está começando Economia Hoje. Nesta primeira aula, José Roberto Mendonça de Barros responde à pergunta: haverá uma segunda recessão mundial? Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje, e eu estou aqui com muito prazer, para falar um pouquinho sobre a situação da economia mundial. Todos vocês sabem, escutam, leem, né, que o mundo está passando por uma fase difícil do ponto de vista econômico, na verdade, um segundo momento difícil do ponto de vista econômico. Coisa em 2008, 2009, nós tivemos um gigantesco problema pelo mundo afora, que afetou inclusive o Brasil, né? E fez com que o crescimento mundial, que vinha numa fase bastante positiva durante vários anos, tomasse um tombo, que é o que a gente pode ver na primeira das transparências, e que é aqui. Olha, isso aqui é uma medida do crescimento econômico, que é o crescimento, os economistas chamam de PIB per capita, da riqueza per capita, como vocês quiserem, dos países mais ricos, que estão agrupados aí na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Veja que a gente vinha crescendo, nós tivemos uma fase difícil no mundo, aqui ó, de 95 até 2000 mais ou menos, aí depois engrenou num crescimento suave que vem de 2003 para frente, e que foi assim até fim de 2008, começo de 2009. Como esses dados são anuais, a gente só percebe, de fato, em 2009, um tombo, que foi a primeira fase da crise. O Brasil parou de crescer também temporariamente, mas nós retomamos, ao contrário dos países mais ricos, muito rapidamente, né? Mas o grosso do mundo demorou, tomou um tombo aqui, perdeu alguma coisa como 6%, 7% da riqueza, mas muito puxado pela China, voltou a crescer. E agora nós estamos então no que seria a segunda fase dessas dificuldades econômicas. Agora, essas dificuldades estão centradas na Europa, a partir especialmente do caso da Grécia, que é o que está saindo nos jornais todos os períodos. E a grande pergunta que se faz é essa aqui, né? Será que nós vamos ter um segundo mergulho? Será que o mundo vai continuar crescendo? Será que vai crescer mais lentamente? Ninguém sabe exatamente a resposta, até porque a gente tem que ter um pouco de humildade na análise, porque nós estamos passando por várias coisas que não aconteceram antes. Por exemplo, né, o fato de que a Europa, que tem uma moeda única, um projeto de uma região, um projeto político, antes de tudo, de uma região que passou séculos brigando entre si, de se unir em torno de transformar quase como se fosse num país, embora respeitando as identidades nacionais e, para tanto,
entre outras coisas, tem uma moeda única. E essa região está sofrendo uma crise bastante grande. Outras regiões também têm dificuldades, de tal sorte que hoje os analistas concordam, e eu acho que está razoável isso, com a ideia de que não tem, no curto prazo, um cenário positivo como esse aqui. Ou seja, a maior parte das pessoas admite que o mais provável é ou crescer menos, crescer pouco por um tempo, ou eventualmente ter a temida segunda recessão. Por que isso? Mais do que tudo, porque a crise de hoje é uma crise de dívidas, ou de uma segunda fase da crise de excesso de endividamento nos países ricos. E é como na vida das pessoas. Se eu tenho crédito e uso o cartão, o cheque especial, vou acima do meu limite, chega uma certa hora, não tem solução. Eu tenho que realmente apertar o cinto, parar de comprar, me esforçar para começar a pagar as dívidas antes de voltar a comprar coisas. Para as empresas é a mesma coisa. Empresas que se alavancam demais, tomam dívidas demais, não resistem a uma queda nas vendas, Estão muito fragilizadas. E é o que está acontecendo com os principais países do mundo, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Tinham dívidas nas famílias, das empresas em excesso. 2008, 2009, esse grupo quebrou, não conseguia pagar as dívidas. Os governos, em geral, assumiram uma parte dessas dívidas. E porque assumiram essas dívidas, passaram a dever demais. E todo mundo que deve demais tem que andar mais devagar. Não tem mistério, alguém pode eventualmente perdoar a dívida, mas isso não vale para o conjunto do mundo como um todo, e esse é o nosso maior problema. E, na verdade, o que eu vou tentar mostrar para vocês, é que esse cenário de crescimento muito lento, ou do risco de uma recessão, está presente nos Estados Unidos, está presente na Europa, está presente no Japão, no grosso do mundo, quase totalidade do mundo rico. Como consequência, mesmo no melhor cenário, o mundo emergente vai crescer menos. Porque todos fazem parte do mesmo mundo. Então, provavelmente o mundo emergente vai continuar crescendo, o Brasil inclusive, a China à frente de todos, mas menos do que antes. E é exatamente essa é a questão que se coloca, essa inclusão de novos consumidores, de novos cidadãos nos mercados globais, que é o que aconteceu recentemente, vai continuar ou vai parar? E para isso não tem resposta fácil, por esse lado. E é o que eu queria mostrar para vocês, dando que hoje nós temos o seguinte quadro. Nos Estados Unidos, que ainda é a economia mais forte e maior do mundo, 2011 vai ser marcado por uma grande decepção. Por quê? Porque no começo do ano, a economia americana parecia que ia retomar o crescimento na direção daquela reta que a gente tinha mostrado. Todo mundo esperava que os Estados Unidos melhorassem o crescimento econômico. E, fundamentalmente, porque uma parte das famílias, depois de 2 anos, apertou o cinto, pagou um pedaço das dívidas e estava ameaçando voltar ao mercado de consumo. A cidade americana, quando não sabe, é uma cidade consumista. Quase 80% do PIB é determinado pelo consumo e é isso que manda lá. É diferente da China, por exemplo, que investe 40% do PIB, do total da riqueza. Então, é uma sociedade que poupa muito e investe muito. Os Estados Unidos é uma cidade que poupa pouco e que consome demais. Para nós é até difícil entender a voracidade consumista de quem já é rico. Eu morei 2 vezes nos Estados Unidos e vi isso ao vivo e em cores. É difícil para a gente entender como é que pode gostar tanto de consumir para quem já tem 3 carros, 5 TVs e não tem fim esse tipo de coisa. Mas e a expectativa, portanto, era que começaria a recuperar por conta disso. Isso não se consolidou por eventos externos. Ao contrário, veio murchando o crescimento americano por vários eventos externos. O primeiro foi o triplo desastre no Japão. 5 de março desse ano, vocês vão se lembrar, houve um terremoto que provocou um acidente nuclear e provocou um tsunami. Este conjunto fez
uma destruição na economia japonesa, a gente já fala no minuto, mas teve um resultado que ninguém imaginava, que foi o seguinte: muitas fábricas de componentes automotivos, chips, a gente brincando fala da ribombeta da parafuseta eletrônica, né? Porque pequenas pecinhas, sem o que o carro não anda, que estavam concentradas naquela região e saíram do ar, foram inundadas, tiveram que sair do ar. Com isto, né, as fábricas japonesas de automóveis ficaram por meses sem essas pecinhas e tiveram que reduzir a produção. Aonde? No Japão, nos Estados Unidos e até aqui no Brasil. Vocês talvez estejam lembrados que a Honda mandou embora metade dos seus funcionários porque não tinha peça para produzir carro. A Toyota não mandou embora ninguém, mas diminuiu o volume de produção. Então, com o terremoto no Japão, a produção automotiva nos Estados Unidos, mostrando que nós estamos num mundo só, né? Quer dizer, caiu e tirou um pouco do gás desse crescimento. Da mesma forma, uma coisa totalmente externa, que foram os conflitos no Oriente Médio, que começaram no Egito, passaram para a Tunísia, espalharam pelo Bahrein, deu guerra civil na Líbia, assim sucessivamente, provocaram um aumento no preço do petróleo e um aumento no preço da gasolina na bomba nos Estados Unidos. Ora, uma outra característica da sociedade americana é que mora longe do trabalho e não tem sistemas adequados de transporte de massa. Portanto, todo mundo depende do carro. O que acontece? Quando o preço da gasolina sobe, é como se tivesse aumentado o imposto no bolso das pessoas, porque você não pode deixar de andar com o carro, senão você não vai nem trabalhar, não leva a criança na escola. Tem que gastar aquele tanto de gasolina, se a preço da gasolina ficar maior, falta dinheiro para as outras coisas. Que coisas são essas? Consumo. Então, isso, de novo, é uma coisa totalmente externa, né? Está por trás dessa mudança da sociedade, tem a ver com esse fenômeno das redes sociais da juventude que, enfim, que se organiza e tudo mais, é algo para ser muito estudado, mas acabou batendo no preço da gasolina e segurou o crescimento americano. Não trouxe aí, mas também uma coisa aconteceu com o clima. Numa prova, se é que precisa de mais alguma prova, que uma outra das mudanças do mundo atual é o aquecimento e os problemas climáticos. Lá nos Estados Unidos eles tiveram de tudo. Um inverno muito frio, que as pessoas não podiam nem sair de casa, não podia ter construção civil. Depois, na primavera, inundou um pedaço da região onde os rios correm. E, mais recentemente, até furacão em Nova York. É um negócio raríssimo ocorreu. Tudo isso comeu um pedaço do crescimento e não tem nada a ver com razões puramente econômicas. Mas o fato é que a recuperação não aconteceu e ela continua, portanto, bastante prejudicada, né? Apesar dessa melhora da situação das famílias, ainda está todo mundo muito cauteloso. O que eu estou mostrando aqui é que o endividamento das famílias, olha como ele cresceu, né? E aqui é quando ninguém conseguia mais pagar as contas, começou a diminuir. Por quê? Porque as famílias foram obrigadas a poupar um pouco mais, né, para pagar contas, e com isso os gastos com cartão, com prestações de todas as naturezas foram se reduzindo. Mas ainda assim o emprego está muito mal. Eu trouxe aqui como exemplo o que está acontecendo com o emprego de estados e municípios. Olha o volume de desemprego que está ocorrendo nessa área. Não é só aí, mas apenas porque aí é marcante, né? Como a receita caiu, estados e municípios estão encolhendo os serviços e mandam gente embora. Lá nos Estados Unidos, ao contrário daqui, você pode mandar as pessoas embora sem pagar nada de hoje para segunda-feira. É estranho isso. Está na lei e está nos costumes que a gente tem dificuldade de entender, né? Então, e a mesma coisa na questão dos imóveis, né? Continua sendo verdade que tem mais vendedor do que comprador de casa, portanto, a construção civil que emprega muita gente está mal. Então, o governo encolhendo, a construção civil encolhendo, a situação de emprego continua difícil. Então, mesmo aquele que está empregado acaba ficando receoso de consumir, porque mesmo que ele possa pagar, ele não tem coragem de fazer isso. E se ele não consome, as empresas também não investem, porque vai vender para quê? Né? Apesar de ter dinheiro. O resultado disso, vamos para a próxima slide, por favor, é que a taxa de desemprego se mantém muito elevada, né? E é isso que faz as pessoas deixarem de consumir
E, finalmente, próximo slide, por favor, né? O crescimento esperado no melhor cenário é muito mais baixo do que antes. Isso aqui é o crescimento médio, né, no período, aquele período bom que eu mostrei no primeiro gráfico, 3,2, e aqui é o que se espera nos próximos anos e de 2008 até agora. No melhor cenário, 1,7. É muito pouco, né? Então, não é um cenário de desastre, não é um cenário de uma grande recessão. Até ela poderia ocorrer sob certas condições, mas não parece ser o cenário mais claro. Mas o fato é o seguinte, no que depender dos americanos, o mundo vai crescer mais devagar. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar com vocês, por um período relativamente longo, por conta desse excesso de dívidas, certo? Por outro lado, na Europa, vamos passar ao próximo, por favor? A situação é muito difícil, conforme nós falamos aqui no começo, né? Quer dizer, o que aconteceu na Europa foi mais ou menos o seguinte. Quando o segundo grupo de países entrou na Comunidade Europeia, aí entra a Grécia, a Espanha, Portugal, a Irlanda, o segundo bloco, né, a vida nesses países melhorou muito. Por quê? Porque a União Europeia dava dinheiro barato para eles melhorarem suas economias, né, e porque todo mundo via assim como meio que tendo a garantia da Alemanha, da França, de países ricos, o juro era barato, os governos podiam tomar muito dinheiro emprestado. E com isso, o padrão de vida subiu, né, mas as dívidas subiram bastante. E o que acabou acontecendo é que a crise de 2008 acabou implicando numa certa hora da verdade. Ficou mais difícil para países como Grécia tomarem novas dívidas, os juros subiram, e foi gerando uma situação em que os países acumularam um volume tão grande de dívidas, especialmente a Grécia, que não dá para pagar. Eles ficaram insolventes, né, com esse tipo de coisa, né? E aí cria-se um problema, de novo, enorme por esse lado. E deixa eu fazer aqui um parênteses e fazer um paralelo com o que aconteceu com o Brasil e a América Latina. Só os mais velhos vão se lembrar disso, mas vocês vão ter que ler isso daí. Na década de 80, a América Latina também passou por um período de excesso de endividamento e na prática, os países quebraram, como está acontecendo agora na Europa, né? E isso foi, no caso do Brasil, isso ficou claro a partir de 80, 81, por razões políticas. Ainda era o regime militar e tinha uma eleição em 82, isso foi meio escondido embaixo do pano, né? Lá na Europa também, por outras razões, ficou escondido embaixo do pano, porque o projeto político estava adiante, até que quando passou a eleição de 82 não teve mais como esconder. E o Brasil não podia pagar mais suas dívidas. E nós passamos rigorosamente 10 anos para tentar resolver esse problema com um crescimento muito baixo nesse período. Tanto que na literatura se batiza a década dos 80 como uma década perdida. O Brasil cresceu muito pouco nesse período. E por que isso? Porque tem uma sequência, né? Quando você deve demais, eu vou fazer o paralelo com uma empresa, né? Que eu acho que é um paralelo legítimo e fácil de entender. Vamos botar a ideia da empresa que se endividou demais. Então, eu tomei dinheiro demais emprestado dele, né? E chegou uma situação em que as vendas caíram e eu não posso pagar. E ele, digamos que seja um banco. Está bem de vida, né? Vai ser um banco, está bem de vida. Ele é um banco. O que acontece? Quando eu digo ao banco, olha, não posso te pagar, desde que se inventou a atividade bancária, a reação do banco é dizer o seguinte: deixa eu estudar direito a situação desse devedor para avaliar se a empresa é boa e, eventualmente, ter um futuro se ela for ajudada, né? Se achar que a empresa é boa e que merece ser ajudada, o que o banco faz? Eventualmente dá um desconto na dívida, reprograma o pagamento. É o mesmo que faz também pessoas físicas, né? Quando vão na loja, você reprograma o pagamento e isso envolve uma mudança no contrato, que é uma coisa difícil. Mas o banco que faz isso quer exigir uma segunda coisa. Ele vai querer que eu não repita a façanha, que não me afunde em dívida de novo. Quando se trata de uma empresa, provavelmente o que ele vai fazer é ou botar alguém mais próximo da empresa, às vezes nomear um diretor, uma coisa desse tipo, quer ter certeza que não vai repetir essa façanha. E terceiro, que é o mais importante,
eu preciso ter certeza, ele precisa ter certeza que a minha empresa, depois de ajudada, volta a crescer. Porque se ela não voltar a crescer, ela não paga nem a dívida que foi reduzida. Ela tem que ter viabilidade. Com os países é a mesma coisa, mas mais difícil, porque aí você envolve a questão política, de soberania, tem um problema que a população sofre, é difícil ter liderança que faça isso, mas o processo é o mesmo. E aconteceu isso na década de 80, com o Brasil, com a Argentina, com o México, né? Levou um tempo negociando, houve um certo desconto da dívida, crescemos pouco, porque tinha que apertar o cinto por esse lado. No caso do Brasil, incluiu um problema que a inflação subiu muito, né? E só fomos assinar um novo acordo da dívida em 93, né? 11 anos depois do problema original. E só acabou resolvendo o problema com o Plano Real a partir de 94, 95, quando também a inflação baixou. Você veja que levou um bocado de tempo para fazer isso, né? Nesse período, né? E o que, no fim, tornou viável o Brasil sair dessa coisa é que nós começamos a exportar produtos agrícolas, metais, minérios, ou seja, o Brasil começou a gerar uma receita externa que permitia pagar a dívida, equivalente ao exemplo que eu estou dando da empresa. Na Argentina foi a mesma coisa, né? Lá foi a soja, foram produtos agrícolas, e no México, o que ajudou o México a sair foi o acordo de livre comércio com os Estados Unidos, né, que trouxe todas aquelas chamadas maquiadoras para o norte do México, né, que importavam um pedaço dos insumos, processavam lá e exportavam para os Estados Unidos. Isso gerava dólar e foi assim que saiu. É mais ou menos o mesmo problema que tem que ser enfrentado aqui na Europa, né? Por quê? Olha a dificuldade que a Europa tem que enfrentar, né? Existem países insolventes, ou quase insolventes. A Grécia passou do ponto. Ela não paga a dívida que ela tem de jeito nenhum. Ela ou tem um desconto na dívida ou não tem solução. Portugal está quase lá. Então, a Europa precisa, então, de alguma forma, resolver, refinanciar, é isso que eles estão discutindo nesses dias, né? Refinanciar a Grécia. Mas eles precisam evitar que outros sejam contaminados. Por exemplo, a Itália deve muito. A Itália tem uma das maiores dívidas do mundo, 1 trilhão e 800 bilhões de dólares, é enorme, né? Então, agora, a Itália é muito grande, se ela entrar nessa espiral de dever e não pagar, a Europa inteira cai, porque ela é grande demais, por esse lado. Então, tem que ajudar a Itália, de certa forma a Espanha, exatamente para evitar de que eles vão para o caminho da Grécia, senão aí o problema fica muito grande. Então, este problema. Segundo, igualzinho à questão da empresa que nós estávamos mencionando, tem que ter uma garantia que eles não façam um outro buraco, né? Que não exista uma outra dívida. E a solução para isso, né, é o que eles chamam de federalismo fiscal. O que quer dizer isso, né? A União Europeia, a zona do euro, é uma associação de estados, não é um país, né? Como o Brasil, que é um estado federativo, os estados são parte do país. Lá são estados nacionais que são parte de um acordo internacional, por isso que é mais difícil. Mas é mais ou menos como se fossem os estados brasileiros em relação a um governo federal, que lá é uma entidade, a Comissão Europeia. O que significa o federalismo fiscal? Significa dizer o seguinte, que para esses países aqui poderem ser ajudados neste momento, eles precisam, de alguma forma, abrir mão de um pedaço da sua soberania para que não façam um outro buraco por esse lado. Isso, politicamente, é uma parada muito salgada, é uma coisa muito difícil de fazer, mas não tem muito jeito, porque já que tem uma moeda só, você tem que ter também todas... É como se fosse um país, é inerente ao projeto, tá certo? Difícil de fazer por exemplo, o governo brasileiro, no Plano Real, fez exatamente isso com os estados. Os estados deviam muito, tinham dificuldades. Então, o que o governo federal fez em 97, 98? Um acordo com todos os estados é o seguinte, olha, dá aqui tua dívida, federalizou a dívida, mas em compensação você não faz outra. Por lei, os estados não podem mais emitir dívida, né? E isso faz... Então, é mais ou menos isso que teria que ser feito aqui, tá? Difícil de fazer, vai ser uma coisa complicada,
mas faz parte do cardápio, se é que é para dar certo, né? E, finalmente, o problema também difícil é como é que faz a Grécia voltar a crescer. Aí essa pergunta ninguém sabe responder. Por quê? É um país pequeno, tem uma grande atividade econômica, que é o turismo, mas já existe isso. Claro, você pode aumentar o turismo, mas não dá para multiplicar por 10 o tamanho do turismo. E tem pouca coisa além disso, né? Porque é uma economia pequena, né? Portugal é a mesma coisa, país maravilhoso, né? Todos os títulos, mas é uma economia bem pequenininha. Então, esta é uma dificuldade. Agora, como é que isso aqui, de certa forma, vai ser encaminhado, está sendo encaminhado? Parecido com o que aconteceu com o Brasil nos anos 80. É um processo que você vai passo a passo. Por isso que dá muita insegurança e muita incerteza. Oi. Eu fiquei me perguntando como é que o senhor vê essa possibilidade de solucionar politicamente, né, essa crise, quando o próprio euro já enfrenta e ele continua enfrentando resistência de grande parte do eleitorado europeu. Quer dizer, ele já foi, digamos, implementado contra a vontade de uma grande parte da população, e isso tem a ver com o modelo de Estado social. Quer dizer, o quanto o que tem aqui, na verdade, não é uma disputa entre, sei lá, modelos de Estado, quer dizer, modelos de sistema capitalista, digamos assim. Eu acho que, não sei se é uma disputa de modelos, né, ou se é o fato de que, para o modelo europeu, que tem essa parte de segurança social muito mais desenvolvida, funcionar, você precisa ter renda para isso. E, no fundo, o que o sul da Europa fez foi estendeu demais direitos sem ter resultados, recursos para isso. Mas você tem toda a razão que a parte política é muito complicada de fazer, e é exatamente esse é um dos desafios por esse lado. Pois não. Então, você falou também que os países têm que, mais ou menos a mesma questão, tem que abrir mão de uma parte de sua soberania em benefício dessa moeda comum, não sei se em benefício, enfim. Por exemplo, que parte da soberania precisa ser, sei lá, doada a um monopólio aí do Estado exatamente europeu? a capacidade de você fazer dívida para algum projeto local, digamos assim. Eu quero estender um certo tipo de benefício, digamos, para uma região ou para um grupo social qualquer. Para isso, preciso de recursos. Não tenho esses recursos na arrecadação corrente e não posso aumentar a arrecadação. E, eventualmente, eu gostaria de fazer isso aumentando a dívida do Estado, que é uma coisa legítima, que pode acontecer, né? Ao você entrar nessa coisa desse federalismo, esta parte da soberania, por quê? Né? Porque os países mais fortes, no fundo a Alemanha, que é quem estão garantindo que essas dívidas serão pagas, querem ter a convicção, volto ao exemplo da empresa, né, de que a gestão dos países devedores cabe no orçamento, digamos assim, né, o que é a expressão mais comum. Mas você tem toda a razão que essa é uma das grandes dificuldades neste momento, e sempre vai aparecer isso, à medida que as sociedades vão avançando, nós temos aí problemas políticos diferentes que vão se colocando. A Europa tem esses problemas, o Japão tem o problema dele, a China tem problema, e no Oriente Médio a mesma coisa. Nós estamos entrando numa fase que não é só economicamente, né? Você tem realmente um despertar e uma colocação de desafios na área tecnológica, mas na área social e na área política, de grandes proporções.